Boa noite, gente. Boa noite. Nossa última noite de imersão. Esperar o pessoal chegar. Depois de 6 dias seguidos em que a gente se encontrou aqui. Hoje, o último dia, a gente vai fechar com chave de ouro, porque o tema, ele na verdade foi pensado para resumir toda a semana de informações. E aí, Maroca? Lindona. O tema de hoje foi pensado em um resumão de tudo que a gente viu na semana. Boa noite, amor. E aí eu vou fazer um resumo, um resumão do que foi comentado ao longo dessa semana. E depois eu vou fechar falando... Obrigada, amor. E depois eu vou fechar falando a respeito do paciente satisfeito sempre retorna. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar na nossa prática diária, profissional, que de certa forma contribua também para essa satisfação dos nossos pacientes. Então, tem algumas coisas importantes, algumas dicas que eu vou dar, algumas coisas que eu já aplico na minha prática, que eu fui aprendendo ao longo de todos esses anos, aprimorando, né? Aprendendo com os meus próprios erros, lendo, estudando, buscando me conhecer mais quanto profissional para ver de que maneira eu poderia cada vez mais aprimorar as minhas técnicas, enfim, para tornar o processo mais fácil para o meu paciente, para tornar as coisas mais viáveis, né, para a adesão dele. E assim a gente conseguir tanto fazer com que ele tenha satisfação mediante os resultados que ele conseguiu e que consegue obter, e que ele também crie um laço com a gente, né? Crie um vínculo de confiança, um vínculo de admiração, porque isso é importante também. A gente tende a admirar, né? Tende a seguir, a ser fiel a quem a gente confia, a quem a gente admira. E quando isso é falado em relação às atitudes profissionais, em você ser o profissional aí, que eu estou me referindo, é importante que exista, além desse vínculo profissional de confiança, né, exista também esse vínculo mais voltado mesmo para a questão de consideração, de respeito, de admiração pelo trabalho. Porque quando as pessoas admiram o trabalho da outra, com certeza, além de comprar, de adquirir os benefícios que aquele trabalho tem a oferecer, ele também vai divulgar. Ele vai sentir os benefícios nele mesmo e, consequentemente, vai divulgar, né, a sua atuação, o seu trabalho, tudo que você executa e realiza para outras pessoas. Então, a grande importância de gerar essa satisfação é no sentido mesmo de fazer com que esse paciente ele também seja um importante divulgador do seu trabalho, porque nada melhor do que alguém que teve a experiência com um determinado profissional, que conseguiu resultados positivos com ele, né, como uma prova viva de que ele pode fazer aquela indicação e que com certeza as outras pessoas, os próximos pacientes que procurarem aquele profissional, também terão os mesmos benefícios. Então, esse tema foi pensado para hoje com o objetivo justamente de a gente utilizar o tema como forma de resumir tudo que foi visto ao longo da semana, porque na verdade vai ser um resumo, né? Porque o tema de hoje ele vai englobar um pouco de cada assunto que nós vimos ao longo dessa semana aí, desde segunda-feira. Então eu fico muito feliz em ver pessoas aqui que estão chegando, que participaram das lives ao longo de toda a semana. Fico muito feliz mesmo, né? Que continuaram. Teve dias que não foi possível vir participar, teve dias que foi possível, então não importa, né? O importante é que no momento que vocês puderam, vocês estavam aqui, hoje estão aqui novamente, e eu agradeço muito, né? Pela presença de vocês, pela atenção,
e por eu estar podendo gerar valor para a vida de vocês. Eu espero que realmente nessa semana que passou, em todos os dias de conteúdo, que vocês tenham captado alguma informação, tenham conseguido aprender algo novo e o mais importante, que foi até o que eu falei no story de hoje de manhã, colocar isso em prática, executar, se organizar, se planejar para poder colocar em prática o que você tanto planeja, o que você tanto sonha, o que você tanto busca. Então eu espero que nesses 6 dias de live que a gente teve, eu possa ter conseguido colocar uma sementinha aí, né, nas ideias de vocês, e que essas sementinhas possam ser utilizadas mesmo para vocês colocarem em prática. Surgiu uma ideia, né, uma estratégia nova, uma parceria, não importa. Colocar em prática. Tudo começa com a tentativa. Pois é, mas mesmo assim, Mônica, o importante é que você assistiu, né? A gente deixa todas as lives no feed por 24 horas, e aí no dia seguinte, quando a gente finaliza a live, que eu vou lá no feed e excluo, mas ela fica lá ainda 24 horas porque a gente entende que nem todos os dias dá para você se programar e estar aqui às 8 horas em ponto até às 9. Às vezes a pessoa entra, fica um pouco, alguns minutos e sai, né? Chega um pouco atrasada, faz parte. Mas, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que ficou lá no feed, porque realmente, que bom, maravilha, maravilha também. Que bom, obrigada, que bom que você gostou. Então, assim, todos os temas de todos esses 7 dias, oi Bárbara, foram pensados estrategicamente, né? Até a ordem dos temas eu pensei no sentido mesmo de vocês irem assistindo cada uma e ir agregando a informação para o dia seguinte e assim sucessivamente. E essa de hoje, que é a nossa última dessa sequência, eu pensei nesse tema também porque ele, na verdade, através dele eu vou conseguir resumir tudo o que a gente falou ao longo da semana. Porque quando a gente pensa, como eu estava falando no início, que não estavam todos aqui, em gerar satisfação, é um resumo. Boa noite, Cris. É um resumo de tudo o que a gente discutiu ao longo dessa semana. Então, a questão das estratégias, abordagem, ter conteúdo, ter conhecimento, se atualizar constantemente, estar sempre estudando, trabalhar em equipe, buscar sempre novas oportunidades, fazer networking, né? Aceitar convites a princípio, por mais simples que eles sejam, mas naquele momento ali você vai estar podendo contribuir, vai estar podendo agregar valor do que você sabe para aquele público, para aquelas pessoas, mesmo que nesse momento não seja algo remunerado e que, né, venha te dar um retorno financeiro legal à sua altura, mas nesse momento você tem que entender que você tem que começar. É isso que mais importa aqui, é o que eu tenho falado mais. E nesse começo, como a gente comentou no dia que falou de atendimentos por convênio e particular, de repente é nesse pequeno começo que surge uma grande oportunidade. De uma porta pequena se abre uma porta maior, os contatos que você faz, as pessoas que observam o seu trabalho, o seu comprometimento, a sua pontualidade, a forma com que você se relaciona, com que você trata seus pacientes e trata os outros colegas ali da clínica ou do hospital, tudo isso é observado, gente. Às vezes a gente não se atenta para isso, mas tudo que a gente faz tem sempre pessoas observando. Então é num momento desse, numa oportunidade dessa, que surge aí, né, uma proposta, uma situação ali de parceria que realmente vai te trazer excelentes resultados de crescimento pessoal e profissional também. Então, pensei nesse tema hoje porque ele vai recapitular um pouco de tudo que a gente falou ao longo da semana. Todo mundo que está aqui recebeu o e-book, conseguiu? Conseguiu pegar o e-book lá pelo grupo do WhatsApp? Espero que sim, viu? Porque hoje saem mais 5. Esses 5 são os últimos. E a partir de segunda-feira, amanhã no caso, né? O e-book ele não vai ser mais entregue gratuitamente. Tá? Então hoje é o último dia. Quem tá aqui que não conseguiu nesses 6 dias aí
conseguiu entrar, acessar o grupo do WhatsApp, colocar a palavra-chave. Eu vi lá, quando eu acessava o grupo, 30 pessoas, 40 pessoas digitavam a palavra. Mas a gente só pode considerar as 5 primeiras, porque o combinado desde o início é que seriam, acho que 28 e-books, né? Mas aí nos 2 primeiros dias, o pessoal reclamou muito que 4 estava pouco, que tinha que ser 10 por dia, mas assim também, né? 10 por dia é muito. Aí a gente decidiu aumentar de 4 para 5. E aí eu acho que desde quarta-feira que a gente está oferecendo 5 por dia para as 5 primeiras pessoas que digitarem corretamente a palavra-chave. Só que tem gente que chega muito depois, aí coloca lá em 30º, aí já não vale mais, né, gente? Tem que ser os 5 primeiros, porque foi o combinado e a gente tem que ser justo nisso aí. Se foi combinado, tem que ser combinado e tem que ficar até o fim. Então ficaram quase 35 e-books aí, que foram essa edição nova, que foi atualizada, que a gente ofereceu gratuitamente. A partir de amanhã ele não vai ser mais oferecido gratuitamente, ele vai ser vendido na plataforma, né? E assim, as pessoas que, como eu comentei aqui, Mônica falou, né? Que não conseguiu assistir as lives ao vivo, mas conseguiu depois assistir lá pelo feed, é isso que importa, porque a intenção das lives era ter esse momento de me reunir com vocês. A gente sabe que nem todo dia é possível estar aqui no momento certo, 8 horas, ficar até as 9. Tem gente que entra, que sai, que chega atrasado, normal. Mas a minha ideia de fazer o conteúdo todo da semana em formato de live é porque é a oportunidade que vocês têm de estarem comigo, porque todos esses dias eu tive a oportunidade de responder muitas dúvidas aqui de colegas, né, de vocês fazerem perguntas e aí muitas vezes colocarem algumas dificuldades que vocês enfrentam, e aqui ao vivo eu tive a oportunidade de conversar sobre esses assuntos. Oi, Ana, bem-vinda, amor. Não vi você esses dias aqui. E aí, não tem problema, porque o conteúdo fica no feed depois. E, claro, óbvio, como eu sempre falo, né? Teve alguma dúvida, alguma dificuldade, quer perguntar alguma coisa da sua própria prática ali, da sua rotina, me procura pelo feed, porque eu tô diariamente lá respondendo dúvidas, comentando, explicando, sugerindo cursos, livros, profissionais de áreas específicas que vocês queiram. Inclusive, 2 nutricionistas ontem me pediram indicação de cursos. E eu sugeri 2 colegas, assim, que são competentíssimos no assunto que elas me pediram, e acabou que elas esqueceram de me pedir pelo direct. Acho que foi Maiara, não lembro. Pra me lembrar depois, porque eu falo lá pelo direct o nome deles. E hoje à noite já sai, viu, Ana? Hoje à noite o Nutrição Clínica na Prática, ele já vai estar disponível. Quero fechar essa segunda turma essa semana, tá? E o de semiologia, não hoje ainda, mas essa semana ele já vai estar disponível para venda também. E aí, só lembrando, como você falou aí, o Nutrição Clínica na Prática vai ser a segunda turma. Eu abri uma turma no início do ano. E só lembrando que o Nutrição Clínica na Prática, ele é um curso maior. Na verdade, ele é o curso principal, né, que eu criei e que estou lançando agora pela segunda vez. Porque ele é o principal, porque ele tem uma carga horária maior. São 6 horas de curso 100% online, que você assiste em casa, onde você quiser. No momento que você adquire o curso, ele é seu, tá? Então tem gente que pergunta assim, se eu comprar eu tenho quanto tempo para assistir? Não, o curso é seu, é permanente. Porque a intenção do curso Nutrição Clínica na Prática é justamente ele dar aquela base, que é a base principal que vocês precisam. Já tá com saudade, Cris? Mas eu tô todos os dias aqui, lá nos stories, nas postagens, tá? Vou estar sempre aqui. Porque esse é o trabalho que eu tanto sonhei por tantos anos. O meu grande e importante projeto de vida. Então é com muito amor que eu tô aqui todos os dias, compartilhando com vocês conhecimento, informação, minha experiência, sempre pensando em novos cursos para lançar. Como eu falei ontem, eu tô com vários aí em mente. Todos eles, a minha ideia é fazer como abordagem. Então, abordagem ao paciente com síndrome metabólica. Já comprou, Bárbara? Maravilha! Que bom! Foi a primeira? Porque eu ainda vou divulgar. Você já comprou? Que maravilha, Bárbara! Que bom! Então, a gente vai ficar mais juntas ainda.
a partir de agora, tá certo? Mais do que a gente já estava. Então, como eu estava falando, os cursos que eu penso mais pra frente... Como assim, Ana? Todos os cursos serão de abordagem, tá, gente? Abordagem ao paciente com síndrome metabólica, abordagem ao paciente com doença autoimune. Vou lançar o curso de anamnese, o curso de raciocínio clínico. Então, tem vários que estão na minha lista para serem lançados em breve. Só que esse período agora foi um período bem cansativo, tanto de elaboração de semiologia e de todo esse trabalho intensivo que a gente está fazendo todos os dias, né? Porque, assim, aparentemente o trabalho é só nesse momento aqui, de 8 às 9, mas não é. É o dia inteiro, estou sempre buscando informação, estou estudando, estou me atualizando, estou ligada no que está acontecendo para poder justamente chegar aqui e trazer uma informação que seja útil para vocês. Já fez também? Que bom, Raquel. Maravilha. Tá bom, gente? Então, assim, como eu estava falando, o Nutrição Clínica na Prática é de vocês o curso. E assim, a grande vantagem do curso Nutrição Clínica na Prática é que eu nunca vi cursos assim, né? Eu tentei fazer uma coisa realmente diferenciada e principalmente direcionada para nutricionistas que estão começando agora. Nutricionistas que atuaram pouco, né, que estão no mercado há pouco tempo. Meu foco é esse. Se eu quisesse fazer, gente, cursos avançados sobre fisiopatologia, coisas mais complexas, eu faria, porque eu sei que também teria público, porque a quantidade de nutricionistas que a gente tem no mercado, que já atuam, que são de excelência, que são altamente qualificadas, tem um monte, né? Eu poderia fazer, mas como a minha vivência foi estando ao lado desses nutricionistas, meus ex-alunos, que eu tanto amo, né, de todas essas faculdades pelas quais eu já passei aí nesses tantos anos. Então, o meu contato direto era com a angústia desses profissionais. Aquela angústia do início. Boa noite, Camila. Aquela angústia do início, de não saber como começar, né, das questões burocráticas, questões mesmo de conduta, de conteúdo, de dúvidas do que fazer, por onde ir. Então, de tanto haver essa procura ao longo de todos esses anos, foi que me despertou a ideia de, como eu já tenho aí toda uma experiência, né, como professora, a minha ideia de lançar os cursos online para esse público, porque no meu entendimento é um público que tinha mais necessidade do que o público que já está avançado, que já está bem posicionado no mercado. Então, por isso que eu comecei a alimentar isso como um sonho, mesmo como um projeto de vida, e quero levar adiante e vou levar adiante. Em parceria com cada um de vocês que estão aqui todos os dias, que eu sei que acompanham o conteúdo que eu posto, que eu sei que assistem os stories, que quando isso agrega valor, vocês fazem questão de me sinalizar, de agradecer, de elogiar, e eu fico muito feliz com essa troca, porque eu não estou fazendo nada aqui sozinha, eu estou fazendo para vocês. É a minha experiência, a minha prática, é a maneira com que eu posso contribuir para agregar valor para a vida profissional de vocês, tá bom? Então eu fico muito feliz com essa troca, é muito gratificante mesmo saber sobre esse feedback. Então o curso Nutrição Clínica na Prática, que eu já fui para ele, já voltei, vou voltar para explicar novamente. Ele é o maior curso, né, que eu fiz até o momento. Ele é um curso mais completo, como eu disse, é a segunda turma que vai ser aberta agora. Ele é um curso que tem uma carga horária maior. Como eu já falei, o curso é de vocês, no momento que vocês compram, não tem prazo de validade, é um conteúdo que é seu, que você pode assistir quantas vezes quiser, fazer suas anotações, voltar a algum módulo que você teve alguma dificuldade. São 6 módulos, né? São mais de 6 horas de aula. E esse curso, ele inclui, como eu falei ontem, uma pasta em anexo. Quando você compra o curso, ele já vem com uma pasta em anexo com um material de apoio. Para que é que serve esse material de apoio? Onde é que eu vou usar esse material de apoio? No seu consultório. Então, anamnese para todas as faixas etárias, tem uma anamnese para cada faixa etária. Orientação nutricional para várias patologias, para você na hora de dar a orientação, você não precisa criar tópico por tópico. Então, nesse arquivo de orientações, você já tem orientação para várias patologias, as coisas mais importantes, e obviamente, como o material é todo editável, você pode incluir lá a informação que você quiser, pode ajustar, pode tirar, colocar outra, fica a seu critério, tá? A proposta do material é dar um norte, é dar
uma orientação para vocês, uma estrutura básica para vocês trabalharem, mas é óbvio que a adaptação, vocês podem fazer a adaptação que quiserem, certo? Tabela de referência para interpretação de avaliação antropométrica, para todas as faixas etárias também. Tabela de referência para interpretação de exames bioquímicos. Então lá tem os pontos de corte de vários parâmetros bioquímicos, as alterações, o que é que significa aquilo alterado, né? Para você também consultar na hora que tiver uma dúvida, que tiver uma dificuldade, quando for interpretar o exame bioquímico de um paciente. Bom, o que mais? As anamneses, tabela de referência para bioquímico, para antropométrico, modelo de cardápio para várias situações clínicas diferentes. Como eu falei ontem, não é um modelo engessado. Ah, com certeza, Cris. Na hora que logo eu vou estar lançando os próximos, então se você não entrar nessa turma, você entra na próxima, com certeza. Modelo de cardápio, que você pode utilizar, por exemplo, cardápio para determinados processos alérgicos ou para quem tem algum tipo de restrição, enfim. Você tem o modelinho de cardápio padrão e você vai também fazer as alterações que você achar que sejam pertinentes, né? E muitas outras coisas, gente, que tem nessa pasta. E o mais importante é que eu fiz a separação das pastas com esses materiais para atendimento particular, porque são materiais mais completos, mais extensos, e os mesmos materiais adaptados para atendimento por convênio, porque a gente falou sobre isso essa semana em uma live, né? Que atendimento por convênio você tem que ter todos os materiais adaptados. Não dá para utilizar o mesmo material que você usou no atendimento particular no convênio, porque a gente viu aqui, discutimos bastante sobre a questão do tempo. É muito pouco tempo que se tem para fazer o mesmo atendimento com a mesma qualidade, mas não dá para fazer porque o tempo é menor. Então é óbvio que todos os formulários eles têm que ser adaptados, resumidos, para o tempo que você tem de atender e mesmo assim você não deixar de coletar informação nenhuma. Porque toda informação é importante, independente do paciente ser atendido por convênio particular, isso não importa, né? Mas o importante é que você utilize o formulário correto para que ele possa ser preenchido até o final em tempo hábil. Então eu fiz questão de separar em duas pastas todos os formulários para atendimento particular e para atendimento por convênio, porque independente, se você for começar a atender por convênio particular, você tem um material adequado para utilizar, tá certo? Então tudo isso eu tive essa preocupação. E o legal também é que todo esse material eu mesma que elaborei. Eu não peguei de nenhum outro profissional, não copiei e colei, não, tá? É um material que eu já aplico na minha prática ao longo de todos esses anos, que eu fiz atualizações, fiz ajustes e a partir disso eu separei e criei lá as pastinhas para que vocês possam também utilizar na prática clínica diária de vocês, tá bom? Então o material que foi feito assim, que bom, Bárbara, obrigada. Foi um material que eu elaborei assim com todo carinho, com o máximo de detalhe possível, porque eu penso, como nutrição clínica na prática foi o meu primeiro curso a ser lançado, ele foi lançado assim com todo carinho mesmo, com toda a dedicação para ele ser o primeiro de vários. E ele, como é o carro-chefe, é aquele curso que vai dar embasamento para nutricionista em início de carreira, o que eu queria mesmo, que eu desejava que ele fosse um curso extremamente completo. E a terceira coisa que esse curso traz é a mentoria. Então teve gente que me perguntou se a mentoria era separada, se o valor dela era separado do curso. Não, gente, comprando o curso, esse curso que eu acabei de falar, você tem todo o material em anexo que eu acabei de explicar e a mentoria. Essa mentoria ela dura 6 meses, eu já estou também com a primeira turma agora, né? A gente tem as reuniões toda quarta à noite. Nesse grupo, inclusive, eu tenho estudantes concluintes agora, que vão finalizar acho que no final do ano, porque na primeira turma eu abri essa exceção, porque tiveram alguns ex-alunos que me pediram, e na verdade, se você está cursando o 7º, 8º semestre, não é problema você cursar, né? Fazer o curso Nutrição Clínica na prática. A única diferença é que você não vai ter pacientes para levar. Pois é, eu pensei nele para ficar realmente completo e diferenciado, né? Eu também não conheço nenhum profissional que tenha pensado num curso com esse formato. Por isso mesmo que eu pensei em sair na frente, né, e criar, e agora eu só vou aprimorar ele. A cada lançamento eu vou melhorando um pouco ele.
Então, a mentoria, como eu falei, eu tenho algumas alunas que vão concluir agora o curso, que estão acho que entre sétimo e oitavo semestre, porque na verdade não tem problema, não há impedimento fazer o curso se você é estudante, tá? É óbvio que um estudante de terceiro, de quarto semestre não faz muito sentido, mas se ele já está cursando o sétimo, oitavo semestre, já está com previsão de data de conclusão de curso também, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho super positivo porque ele está se antecipando na prática dele. A gente está lá, né, Mara? A gente está lá explicando, discutindo diretriz, discutindo o caso clínico de pacientes meus, Karine também, tá vendo aí elas? Discutindo o caso clínico de pacientes meus, discutindo diretriz. E assim, a única limitação é que esses estudantes não vão ter os pacientes deles para levar para a mentoria para a gente discutir. Porque a intenção principal da mentoria, gente, é eu dar o suporte para que vocês tragam as dúvidas. Então, por exemplo, Mari, eu atendi um paciente semana passada que tinha um quadro assim, assim, assado, tá? E eu tô com dúvida aqui a respeito da prescrição da fórmula, eu tô com dúvida a respeito do exame que eu quero solicitar, que eu preciso. Ele trouxe esse parâmetro bioquímico, mas não responde ao meu questionamento. Eu preciso de mais alguns parâmetros para poder fechar um diagnóstico, para poder traçar a conduta melhor. O que é que eu faço? Então, a ideia da mentoria é vocês trazerem as dúvidas em relação aos pacientes que vocês atendem e eu dar o suporte, tá? Então, Mari, mas eu sou estudante, o que é que eu vou levar? Você não vai levar nada, mas você vai participar das discussões, que é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que Karine e Mara, que estão aqui, concordam comigo, né? Independente de você levar pacientes seus para a gente discutir, eu levo os meus pacientes, a gente discute diretriz, discute artigo. Eu até combinei com as meninas mesmo que passando essa semana das lives, porque essa semana não teve mentoria, né, na quarta-feira, porque eu estava aqui, que a partir da semana que vem a gente vai começar a discutir a respeito de doença autoimune. Então eu vou levar alguns artigos e vou levar casos clínicos de pacientes meus portadores de doença autoimune para discutir lá. Porque eu acho importante que a gente alinhe, né, o conteúdo teórico com situação prática real. Então eu tenho muitos pacientes que têm doença autoimune, tá aprendendo muito, né, Mara? Que bom. Eu tenho pacientes que têm doença autoimune e, obviamente, a gente discutir o caso clínico deles, fazer o raciocínio clínico baseado em dados reais, a gente aprende bastante também, né? Sem dúvida nenhuma que há muito aprendizado porque você vê a situação real. E eu explico o porquê daquele raciocínio clínico, porque eu agi daquela forma, porque nesse momento eu solicitei esse exame, não aquele, porque eu vou aguardar mais 30 dias para solicitar o outro, entende? Então, eu faço isso também, mas a proposta principal é você levar as dificuldades da sua prática para a mentoria, para eu poder lhe dar esse suporte, lhe dar um direcionamento. Eu não vou lhe dar a resposta pronta que você tanto quer, né? Porque o mentor, ele não tem que responder, mas ele vai te dar as ferramentas e vai orientar de que forma você pode fazer aquele trabalho, executar aquilo com mais segurança, porque tem a orientação de uma pessoa que tem mais experiência que você, né? E aí são 6 meses, em 6 meses dá tempo a aprender muita coisa, discutir muita coisa, dá tempo realmente você adquirir confiança, dá tempo de você adquirir uma autonomia, né? E aí pronto, depois de 6 meses você segue o seu caminho, segue sua vida. E eu quero ver você fazer muito, mas muito sucesso mesmo, tá? Depois me manda notícias, me manda um feedback lá de como é que tá a sua vida depois de 6 meses de mentoria. Então os encontros são semanais. Eu vou ter que ver uma outra noite para essa nova turma, porque na quarta noite eu já tô com a primeira turma, né? E aí pronto, esse curso Nutrição Clínica na Prática, ele é realmente o mais completo. Como eu falei no início, eu nunca... Obrigada, Karine, que bom. Eu nunca vi um curso nesse formato, com todas essas ferramentas agregadas e principalmente, né, direcionado para profissionais que não têm tanta prática. Profissionais que estão agora chegando ao mercado, que ainda têm dificuldades básicas, além de dificuldades simples, que para quem já está muito avançado, para quem já tem muito tempo de prática, aquelas dificuldades ali nem existem mais. Mas eu entendo e reconheço que para quem está chegando agora, realmente essas dúvidas
aparentemente elementares, elas geram muito transtorno na vida de vocês, porque muitas vezes vocês não conseguem avançar naquilo, naquele projeto, naquela proposta, por quê? Né? Porque não tem a prática. Não teve ninguém que explicasse isso anteriormente. Na graduação você não viu aquilo, não aprendeu aquilo, ninguém te falou como é que tem que agir. Então a ideia do curso é essa, a proposta é essa. Pois é, Bárbara, mas agora você vai começar, né? Depois dessa base toda que você está buscando, das dúvidas que você sempre tira comigo diariamente lá, quase que diariamente pelo direct, eu tenho certeza que agora você começa com o pé direito e vai deslanchar, não tenho dúvida disso. A questão da organização, gente, que eu falei hoje de manhã no story, né? Você buscar se planejar a semana, importante. Domingo é o dia perfeito para você fazer isso. Você acorda mais cedo, se organiza e depois vai curtir seu dia, curtir seu final de semana. Mas esse planejamento que a gente tem que fazer para iniciar a semana de atividades é essencial, porque nesse planejamento você já traça as suas prioridades da semana. Eu tenho que estudar tal assunto, eu vou ligar para tal clínica, eu vou procurar determinado colega, tem uma proposta aqui que eu quero fazer para ele. É, Raquel? Pois é. Então, assim, a gente tem que começar a se organizar de fato, porque se a gente não buscar essa organização para montar, né, o nosso planejamento semanal de trabalho, a gente nunca vai se profissionalizar. Então, não é simplesmente, eu me formei, tenho um currículo, tenho um diploma, sou nutricionista. Não é assim, gente. Porque a grande maioria está com esse pensamento. Então, se a gente quer ficar igual à grande maioria, a gente vai ter o resultado que a grande maioria tem. Qual é o resultado que a grande maioria tem? Me respondam, vocês sabem? Com certeza não é o resultado que você quer, não tenho dúvida disso. Então, se você quer o seu resultado, você tem que ter o seu diferencial. Para adquirir o seu diferencial, o que é que você tem que fazer? Se organizar, se planejar, estudar e, elevar o nível em todos os aspectos. No sentido do conhecimento, no sentido da abordagem, né, de você sempre estar reciclando ali o que você sabe, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Todos os dias a gente tem que aprender algo novo, tem que, né, corrigir algo que a gente fez no dia anterior, tentar fazer melhor hoje, e assim sucessivamente. É um caminho sem volta quando você entra nessa proposta, né, de aprimorar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então a ideia que eu tive hoje de manhã de fazer aquele story para falar com vocês sobre a questão do planejamento semanal, também é algo que encaixa perfeitamente nesse momento agora, que vocês estão comprando o curso, que vão começar uma etapa nova de vida, essa capacitação inicial que vocês tanto precisam, justamente pela falta de prática, como vocês estão dizendo aqui, que não tem prática ainda não começou, já tem meses de formado, já tem mais de um ano de formado, e não conseguiu ainda começar. Então tem que começar. Não dá para ficar só pensando, sonhando. Tem que começar. Tem que, né, dar o primeiro passo. É, mas a ideia também, Ana, com o conteúdo todo que eu coloco todos os dias aqui para vocês, é ajudar, independente da compra do curso. A compra do curso, na verdade, como é que eu posso dizer? A cerejinha do bolo. Porque tem muita coisa lá que eu explico, né? Ótimo, Camila. Tá no sexto ainda. Talvez o sexto seja muito cedo, entende? Se você fosse já sétimo, passando pro oitavo, não teria problema nenhum. Inclusive seria bom, porque você já ia sair da graduação com um olhar já totalmente diferenciado da maioria. Porque você já teria informações ali que ninguém tem, né? Mas, com certeza, ano que vem, semestre que vem, quando você quiser. Entendeu, Ana? Então a ideia de todo o conteúdo gratuito que eu coloco aqui no feed, logo logo a gente vai estar, como é que eu posso dizer, reorganizando o canal do YouTube, porque o que não falta é informação. Então quando o canal tiver ok, já aberto, né, para visitação, com bastante conteúdo, a gente vai avisar vocês, obviamente, para vocês também aproveitarem os conteúdos de lá. Mas por enquanto a gente vai ficando no Instagram, fazendo as lives, os convidados semanais. Não esqueçam que amanhã é nosso dia, 31 de agosto, né? Um dia maravilhoso aí pra gente. Ai, que coincidência, né? O início do curso ser no dia do nutricionista. Eu nem tinha pensado nisso, que maravilha, coincidência boa. Agora que eu fui parar pra perceber isso. Que amanhã é dia do nutricionista e amanhã a gente tá começando a nova turma, né? Que coisa boa.
Então amanhã tem a Amanda Ornelas lá na live. Só que essa live vai ser às 5 horas, porque a Amanda, presidente do CRN, você imagina que ela tem milhares de convites amanhã para falar em lives, em palestras, em cursos, enfim. E esse convite eu fiz a ela no início de julho. Imagine se eu tivesse deixado. Parabéns para todos nós. Se eu tivesse deixado, né, para convidar depois, eu não ia achar a Amanda. Então eu convidei a Amanda no início de julho, ela aceitou, mas falou: Mari, eu só tenho horário 5 horas. Porque 8 eu já tenho uma live, não sei aonde, não sei com quem. Eu falei: nossa, então agenda logo 5 horas aí, não vou nem discutir. Então a live amanhã é 5 horas, gente, de 5 às 6. Não, infelizmente não pôde ser às 8, como eu gostaria, porque é um horário mais fácil para todo mundo assistir. Mas eu vou estar com a presidente do conselho, então eu não podia discutir, né? Eu tinha que aceitar. E ela é um amor de pessoa, já conheço a Amanda há um tempo, ela já aceitou outros convites meus para fazer palestra em faculdade que eu convidei. E ela é uma pessoa ótima, muito tranquila. Então amanhã eu quero ver todo mundo nessa live, tá? O que começa amanhã, Raquel? Cancelar que consulta, Ana, não entendi. Bom, gente, vão respondendo as minhas perguntas aí e vamos dar continuidade aqui, né? Com relação a esse tema, foi o tema pensado para hoje. Como gerar satisfação, como é que meu paciente pode ficar satisfeito. Na verdade, sim, não, a live amanhã vai ficar gravada no feed, com certeza. Só as lives da semana de imersão que a gente deixa 24 horas e depois tira. Mas as lives comuns da segunda-feira, que tem os convidados e tal, elas ficam salvas no feed, Camila, tá certo? Pode deixar. Ah, sim, não, o curso, na verdade, o Nutrição Clínica na Prática, esse que eu falei que já inclui o material, que inclui a mentoria, agora à noite ele já começa a ser vendido, tá? Agora, nesse momento, se você quiser comprar, a Bárbara até já comprou. Ela me falou que agora que acabou de comprar. Então, a partir de hoje, o curso já está à venda. Se você quiser comprar agora, você acessa o link e compra. Ah, sim, entendi. Certo, gente? A partir de hoje, é isso que eu tô dizendo, uma coincidência, uma feliz coincidência, porque essa segunda turma vai ser aberta na véspera do dia do nutricionista. Então, foi uma coincidência boa, né? E aí, voltando aí para o nosso tema, para a gente fechar essa semana de lives, que a questão de gerar satisfação para o paciente, na verdade, é um conjunto de fatores. Não tem um único fator que você aplique e você consiga gerar satisfação, você consiga... já é seu, Bárbara. Que você consiga gerar satisfação, fidelizar pacientes. Não tem uma mágica para isso? Não tem. Onde é que eu aprendo? Que curso eu faço para aprender a captar e fidelizar pacientes? É complicado, porque a gente falando com sinceridade, não tem uma coisa que você faça ou duas coisas que você faça para isso, tá? É todo um passo a passo, é toda uma base que você tem que ter de conhecimento técnico, de empatia, de você saber lidar com as adversidades, que não são poucas. Todos os dias a gente enfrenta na prática clínica situações adversas, né, gente? De coisas que a gente planejava, que gostaria que fosse de uma maneira e acaba que não é, né? Ah, quarta-feira, Ana, parabéns! 2 de setembro. Vá lá comprar, sim, seu presente. E que presente, viu? E que presente! Tenha certeza que é o melhor presente que você poderia se dar. Porque vai abrir seus horizontes de uma forma que você vai ver. Eu sei que você vai concordar comigo, tenho certeza. Grande presente esse. Então, a questão das adversidades que a gente enfrenta na prática clínica não são poucas. Às vezes a gente se frustra com algo que esperava que acontecesse, não acontece. Tantas são as situações, né, que a gente às vezes cria expectativas e depois aquilo não é correspondido. Então, mesmo diante dessas adversidades, a gente precisa ter a coragem, precisa ter a disposição de estar bem, porque o que não falta são situações em que os profissionais eles não têm habilidade em lidar com essas adversidades e acaba misturando as coisas. Trata o paciente mal por causa disso, né? Não tem a mesma empatia, a mesma afabilidade que deveria ter por conta de um outro problema. E a gente tem que saber separar as coisas, porque a diversidade existe. Mas no momento que você está diante do seu paciente, ele tem que ser o seu foco principal. Ele tem que ser o centro das suas atenções em todos os sentidos mesmo.
Eu não falei essa semana aqui nas lives, mas tem uma coisa que eu chamo muita atenção lá no curso, que é a atenção interconsulta que você tem que dar a esse paciente. O que é isso? A atenção interconsulta são os feedbacks, o apoio, a motivação que você passa para esse paciente, mesmo não estando presencialmente com ele. De que maneira, né? Você vai reencontrar esse paciente uma vez por mês, por exemplo. Você faz acompanhamento de 3 meses, então você tem a primeira consulta e depois você só tem os contatos com 30, 60, 90 dias. Então, teoricamente, você só veria esse paciente a cada 30 dias pessoalmente, no consultório. Mas esse contato interconsulta é extremamente importante. Você precisa abrir um canal de comunicação. Aí você tem que ver de que maneira vai ser isso. Mas que é necessário, é. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu já vi queixas de pacientes que vêm para mim, né? E fala até o nome do profissional. Porque às vezes eles não pensam muito e acabam falando. E muitos se queixando, eu até gostei da consulta da nutricionista tal, ela é super famosa, né? Ela é super conhecida pelo conhecimento que tem. Mas, poxa, eu tive uma dúvida uma semana depois que ela me entregou o plano alimentar. Eu procurei ela para me responder a respeito daquela dúvida, eu não encontrei ela de jeito nenhum. Então, eu só pude reencontrá-la na consulta seguinte, quase 30 dias depois, que aí aquela dúvida para mim já não tinha mais sentido. Ou seja, ele ficou com a dúvida todo aquele tempo, certamente não seguiu 100% do plano alimentar porque não sabia o porquê, ou ele queria realmente tirar aquela dúvida para poder dar continuidade e não encontrou o profissional para dar esse suporte. Aí ele falou, eu só fui para a primeira consulta e não voltei mais porque eu achei uma falta de respeito. E eu concordo plenamente com ele. Concordo plenamente. Porque esses detalhes fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que esse paciente não retorna mais para essa colega. Entende? Então, assim, muitas vezes, eu não estou dizendo que é ela que é assim, tá? Estou dando um exemplo geral, mas muitas vezes a gente se coloca ali na posição de inalcançável. Ah, paciente mandando mensagem para mim, né? Me tirando dúvida pelo WhatsApp, eu não respondo, não dou meu contato para ninguém. Você está perdendo, né? Por que você está perdendo? Porque é nessa pequena atenção, nesse pequeno feedback que você dá para ele, para tirar uma dúvida, para até dar uma motivada, né? É isso aí, parabéns e tal, tá certo, tá, né? Aquele momento de motivação para ele sentir que ele tem o seu apoio, para ele sentir que ele está no caminho certo. Às vezes é um detalhe que você deixa de fazer e ele se decepciona com aquilo, se sente desmotivado, se sente até meio ignorado. E aí pode ter certeza que se ele desistir de voltar para você, ele não volta mais. E para quem ele puder ter a oportunidade de falar que você é assim, ele vai falar, porque fala, né? É normal do ser humano. Então ele vai dizer, olha, fui, não gostei e não recomendo. Ela é muito assim, assim, assim. A gente sabe que isso é feio, né? Para falar mais, as pessoas falam, o ser humano fala, ele comenta. Da mesma forma, da mesma forma, exatamente, Liz, tá certo. Mesmo que você não fique entrando em contato sempre para perguntar, né? Até porque isso não é uma coisa obrigatória, mas que pelo menos quando ele te procure para tirar dúvida, para fazer uma pergunta, para mandar uma foto, sei lá, na academia, mandar uma foto do prato, que eles gostam muito de fazer isso, eu acho interessante, né? Tira a foto do prato e manda para perguntar se tá fazendo certo, para perguntar se tá muito, se tá pouco, se eu gostei. E você tem que dar o apoio, você fala, não, tá muito assim, tá bom, parabéns, é isso aí, entendeu? Então isso, gente, é um pequeno detalhe, mas que faz uma diferença imensa, porque ele se sente ali acolhido por você. E pode ter certeza que às vezes é nesses pequenos detalhes que aquele paciente vai criar um vínculo com você de confiança, de respeito, de admiração pelo seu trabalho, que nunca mais na vida ele vai procurar outro profissional. E o melhor de tudo, ele vai te indicar para outras pessoas, para os familiares, para os amigos, né? E isso é muito bom, porque essa rede que você consegue criar a partir de um trabalho de qualidade é uma coisa que vai ficar para sempre. É uma coisa que, né, você não perde mais. E tudo isso a partir de um pequeno detalhe. Então, quando eu digo assim, fidelizar paciente, captar paciente, tem uma regra, tem uma fórmula mágica, tem uma única resposta para fazer isso? Não tem. É a forma com que você lida no dia a dia, é a forma com que você conduz o seu trabalho, a sua consulta, a sua relação extra-consultório com esse paciente, né?
Exato, deixar sempre claro que você está à disposição. Agora, uma coisa que é importante também, se você tem lá um contato de WhatsApp que é comercial, que é só para tirar dúvida de paciente, que eu tenho, assim, alguns pacientes me procuram no meu contato pessoal, né? Mas a grande maioria eu tenho um contato que é só para pacientes. E eu faço questão de sempre divulgar esse contato, porque é aquele contato que eu utilizo de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo eu não pego nesse celular, né? No máximo sábado até meio-dia, assim. Mas eu deixo sempre claro que dúvidas, perguntas, qualquer questionamento relacionado ao acompanhamento, que eles me procurem sempre nesse período comercial aí, no horário comercial de segunda a sexta, que eu vou estar totalmente à disposição. E realmente eu sempre estou à disposição quando eles me procuram. Se você fala que você vai estar à disposição, você tem que estar, né, disposta ali a responder, a tirar uma dúvida. Doutora, a fórmula aqui vieram tantas cápsulas, eu tenho que tomar quantas por horário? Né? Porque vieram para tomar 3 ao invés de tomar uma, então eu tomo 3 e 3, como é que eu faço? Essa dúvida, gente, ele tem que tirar com você, porque foi você que prescreveu a fórmula, né? Foi você que indicou, que fez a indicação. Então, se ele está com dúvida de como utilizar, ele vai ter que te perguntar. E você precisa responder, até porque ele quer começar a seguir a dieta, ele quer começar a usar a formulação, e quem vai responder para esclarecer essa dúvida é você, né? Então, se você some ali, fica 15 dias sem dar uma resposta, se ele te procura, você visualiza e não responde. Isso é muito chato. A gente tem que se colocar no lugar dele. Você gostaria de receber esse feedback do profissional que você está indo? Principalmente que é um profissional, como eu já falei, que é o nosso caso, que mexe no estilo de vida do paciente. Não é que nem uma consulta médica, que o médico prescreve um remédio, você toma, melhora da dor e acaba. Você não volta mais naquele médico. No nosso caso, não, a gente vai intervir em questões de rotina, de hábito, de preferência, vida social, vida familiar, questões afetivas, porque a alimentação ela tem um apelo afetivo muito grande, e você chega lá, mexe em tudo, muda tudo, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, não pode, né? E depois some e deixa a pessoa lá sem saber o que fazer. Então é desesperador, eu imagino. Eu me colocando no lugar do paciente, eu acho que deve ser desesperador você precisar daquela mudança, mas não ter ninguém para lhe dar um suporte. Então, nesse pequeno detalhe, você já perde aquele paciente, não é? Eu também acho. Eu acho uma falta de respeito terrível. Então, assim, se você, como é que se diz? Falou que vai dar o retorno, dê. Né? Se por acaso for um dia corrido, a gente entende, porque às vezes você olha a mensagem e não responde na hora porque está muito corrido, mas logo que possível, você dá aquele feedback, pede desculpa, enfim, mas dá o feedback e responde ao que ele quer, tá? Isso é extremamente importante e é nesses pequenos detalhes que a gente consegue construir o nosso nome, construir a nossa reputação, a nossa credibilidade, tá certo? São nesses detalhes. Então, quem aqui não faz isso ainda, não tem essa disponibilidade, começa a pensar no assunto. Começa a pensar carinhosamente no assunto para poder você começar a utilizar isso a seu favor, tá? Porque não é incomum queixas relacionadas a isso. Então, por exemplo, mandei a dúvida na quinta, ela me respondeu na quarta da semana seguinte. Então, né, tem coisa, às vezes ele tá no supermercado comprando as coisas e ele tem dúvida ali entre duas marcas de produto diferentes, porque elas têm rótulos que diferenciam em alguma coisa e ele não sabe interpretar o rótulo. Quantas vezes isso acontece comigo? Quase que diariamente. Então eles perguntam, Mari, eu tô aqui no mercado, só que tem um produto tal que você pediu para comprar, mas eu achei outra marca, ou sei lá, de outro tipo, porque esse que você pediu não tem. Eu compro ou não compro? Aí o que é que eu sempre falo? Tira a foto e manda. Tira a foto da frente, né, do rótulo, da apresentação do produto, e o verso, principalmente, que é onde tem a tabela nutricional. Para eu te dizer se é vantagem ou não comprar, ou se você deve ir procurar outro lugar para comprar, enfim. E aí eles mandam a foto, ali no ato eu já respondo, ó, compre, não compre, tá? O mais caro é mais caro, mas é melhor. Então toda essa orientação eu procuro dar nesse momento que ele me procura, tá? Então o que eu tô dizendo, quem ainda não tem essa conduta, quem não tá habituado a fazer isso, façam. Façam porque faz toda a diferença, essa aproximação que você cria, né? Pode ser que isso não te dê um retorno positivo agora, no momento, mas de médio a longo prazo você vai perceber, né, que sempre os pacientes vão te procurar, eles vão retornar,
Quantos pacientes, agora que eu tô voltando a atender depois da pandemia, né? Paciente de 5, 6 anos atrás, que eu nem sabia que tinha meu contato, me encontra no Instagram, no direct, ou acha meu WhatsApp com alguém. Mário, onde é que você está atendendo? Soube que você vai atender, voltar a atender em feira, né? Soube que você está atendendo em Salvador. Onde é? Qual é o endereço? Então, pessoas que eu atendia 4, 5 anos atrás, que sumiram por alguma razão e agora vão voltar com outras demandas, com outros objetivos, né? Então, isso é muito bom, porque ele poderia muito bem procurar outro profissional, considerando que perdeu o contato comigo. Mas eu tenho certeza que essa procura ela se dá justamente porque algo que foi feito lá atrás foi positivo, porque senão não voltaria a procurar, concorda? Se tivesse ficado algo negativo, eu tenho certeza que eles não iam nem lembrar do meu nome mais. E se lembrasse, ia dizer, não, nela não, de jeito nenhum eu volto nela, foi traumático, eu não gostei, não volto de jeito nenhum. Mas 4, 5 anos depois, a pessoa lembrar de você, te procurar, querer agendar, eu acho que exato, exatamente, Cris. Se todo mundo agisse assim, né, em tudo na vida, se a gente fizesse com o outro o que gostaria que o outro fizesse, acho que o mundo era um lugar melhor para viver. Acho que a gente não teria problemas, né, de convivência, porque a gente só ia fazer com o outro o que gostaria que fizesse consigo próprio. Então o mundo seria bem melhor. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo o que pode, né? Vai fazendo o melhor que dá, da melhor forma possível. E os frutos, eles a gente sempre vai colher frutos disso, gente, tá? Pode não ser imediatamente, mas também ninguém aqui está buscando o imediatismo, né? A gente está aqui para fazer o melhor que pode, para construir a nossa carreira em bases sólidas, porque é isso que é importante. Não adianta querer dar o passo maior que a perna, querer aderir a condutas sensacionalistas, eu sempre falo isso, porque é algo que talvez te dê um retorno financeiro muito bom agora, mas também quando isso se desfaz também na mesma velocidade e eu acho que não adianta nada, né? Quando você constrói todo esse processo com a base sólida, com ética, com respeito, fazendo um bom trabalho, fazendo o melhor que você pode, com certeza, sem sombra de dúvida, você vai colher os frutos. Pode ser que demore um pouco, mas não é problema. Esse tempo que demora é o tempo que você está construindo o seu trabalho, então não é uma demora, né? É um dia depois do outro mesmo, isso é fato, tá bom? Então, eu acho que já estamos terminando aqui. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês. Quem chegou aqui hoje pela primeira vez, quem ficou aqui todos os dias. Hoje a gente teve um número bem reduzido, né, de pessoas, mas eu entendo que domingo à noite também é complicado você ter o compromisso. Teve gente que veio aqui todos os dias da semana e que hoje não está. Mas, tá vendo? Eu lembrei de você. Chegou agora no finalzinho, né? Mas a gente entende que acompanhar uma imersão 7 dias seguidos é difícil, porque nem sempre a gente tem essa disponibilidade para estar todos os dias ali. Mas só lembrando que vai ficar gravado no feed até amanhã à noite. Amanhã à noite a gente exclui, né? E o objetivo também do último dia de imersão é falar a respeito do curso, que ele já está à venda, agora à noite, tá? Mas vai ficar gravado mais para você assistir depois. Então, o curso ele vai estar sendo colocado à venda agora. O desconto, gente, porque assim, quando eu analisei com toda a calma, com todo cuidado, qual o valor, qual o preço que eu colocaria para esse curso, mediante comprou, Mike, que maravilha! Eu que agradeço, Camila, eu que agradeço. O de semiologia, Mara, ele vai ser lançado essa semana. Não foi possível a gente colocar hoje, junto com nutrição clínica na prática, né? Mas ele vai estar sendo lançado essa semana. E as pessoas que compraram nutrição clínica na prática, hoje, que comprarem essa semana, vão ter desconto no semiologia. Certo? E minhas alunas também, né, Mara? Claro, quem já é aluno meu vai ter desconto no de semiologia, com certeza. Tá certo? Agora ele tem o valor dele normal, o valor para quem vai comprar só ele. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Tem o valor dele separado para quem for comprar só ele, né? Quem não tiver interesse no nutrição. Mas quem comprar o nutrição essa semana, a partir de hoje, que já foi colocado à venda, vai ter um desconto no de semiologia com certeza, tá? Eu quero ver vocês nos dois. E assim que essa poeira baixar dessa semana, que eu
der uma respiradazinha, eu já estou aí em mente para elaborar o de abordagem ao paciente de síndrome metabólica, que vai ser completíssimo. Como eu falei ontem, né? Você vai aprender toda a abordagem a esse paciente, da hora que ele chega no consultório até o dia que você der alta a ele. Todo passo a passo mesmo. Então é um curso que vai demandar muita dedicação minha, por isso que eu quero esperar passar esse período agora, para eu poder me dedicar de verdade na construção desse curso, porque vai ser um curso de carga horária alta também, e que eu não vou falar, claro, sim, não, quem cada vez mais os alunos, quem vai se tornando meus alunos, vai tendo desconto nos cursos que eu vou lançando na sequência, né? Com certeza. Vocês merecem. Vocês merecem demais. Tá bom, gente? Então, o próximo passo agora é a abordagem ao paciente com síndrome metabólica. É o tempo que vocês vão amadurecendo aí esses aspectos básicos, vão participando das mentorias, vão aprendendo cada dia mais, vão aprimorando os conhecimentos, aí a gente vai subindo cada vez um degrauzinho, né, mais alto. Então eu vou tornando os assuntos dos cursos cada vez mais complexos para vocês irem justamente acompanhando. Mas o Nutrição Clínica na Prática é o meu, eu posso dizer assim, é o meu grande sonho realizado. Ele é o primeiro, então ele vai ficar para sempre aí. Eu só vou melhorando ele a cada dia, a cada lançamento que eu fizer, eu vou melhorando ele, mas ele é o meu carro-chefe, é a realização do sonho, né? Todos os outros que vão vir na sequência a partir de agora vão ser para complementar, mas ele para mim é o principal e sempre vai ser, tá bom? Então, obrigada pela atenção de todos essa semana. Quem não está assistindo aqui agora ao vivo, que assistir depois, um beijo no coração. Exatamente, é meu primeiro filho. Meu segundo, porque eu já tenho um de verdade, ele é o segundo. Brincadeira. Mas é o primeiro, exatamente. E aí vão vir vários aí, se Deus quiser. Porque vontade de fazer, de construir não me falta. E nem vai me faltar nunca. Tá bom, amores? Então, obrigada pela atenção. Obrigada por terem participado hoje aqui, dia de domingo à noite. Obrigada pelo carinho. E eu espero realmente de coração que cada vez mais eu possa agregar valor para essa caminhada de vocês, que eu sei que não é fácil, mas quando a gente encontra conteúdo, quando a gente encontra alguém para dar um norte, a gente precisa se motivar, né? Obrigada, Maroca. Obrigadão. Obrigada, Kelly. Meu xodozinho, Mônica, com certeza. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês toda essa semana. Quem pôde vir todos os dias, quem não pôde, não importa. O importante é que o sentimento de vocês, né, pelo que a gente gerou aqui, é o que importa pra mim, é o que vale de verdade. E estarei todos os dias aqui, de manhã, à tarde, todas as segundas a gente tem live, tá? Quinzenalmente comigo, quinzenalmente com algum convidado, sempre com conteúdo de valor para vocês, para dar norte a vocês, para orientar, para dar ideias, para vocês se motivarem e buscarem cada vez mais um caminho ali, né, na nutrição clínica, que é uma área apaixonante, é uma área linda, que quanto mais a gente entra nela, faz parte dela, a gente se apaixona, né, e quer trabalhar cada vez mais, quer se motivar cada vez mais, quer estudar cada vez mais e quer crescer cada vez mais. Ah, com certeza vai, Raquel, sem dúvida nenhuma, porque a coisa que é mais importante em tudo isso é a vontade. Quando a gente tem vontade, a gente consegue o que a gente quiser. Daí as coisas surgem, né? Aparece alguém, aparece um curso. Quando a gente tem a vontade, as coisas acontecem e aí a gente deslancha sem dúvida nenhuma. A palavra-chave eu já ia esquecendo, Camila. Você me lembrou bem. Qual seria a palavra-chave ideal para hoje? Que bom, Ana. Então eu quero ver todo mundo nessa segunda turma, tá bom? Nessa semana aí do nutricionista. Desconto especial do curso, né? O curso, ele completo, valeria muito mais de R$1.000, R$1.500, mas ele está com um desconto gigante de mais de 60%. Porque justamente eu quero que todo mundo participe, tá bom? A palavra-chave não poderia ser outra. #sucesso. Tudo minúsculo, tá bom? Mais 5 e-books hoje. E a partir de amanhã, obrigada, Ana. #sucesso. Beijos!